irmãos, sejam todos bem-vindos ao ambiente virtual da Casa de Francisco. É uma alegria estarmos aqui reunidos, ainda que virtualmente, reservando esse momento para nos desvencilharmos um pouquinho das atribulações do mundo e nos conectarmos com as boas vibrações, com o ensinamento, com o estudo dessa doutrina que tanto nos consola, nos orienta, que com certeza também renova a nossa fé para seguirmos em frente em nossa caminhada. Hoje nós teremos o nosso companheiro Luiz Maurício, do Centro Espírita Nair Cruz, de Manilha, e ele nos falará sobre o tema Retribuir o Mal com o Bem. E para isso, a página escolhida é do livro Fonte Viva, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e se intitula Apacenta. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus, João, capítulo 21, versículo 17. Significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda o próximo em vez de vergastá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Sê exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para diante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. E assim, meus irmãos, acalmando nossos corações, elevando nossos pensamentos a Deus, esse Pai de infinito amor e bondade, Jesus, nosso irmão, guia e modelo de nossas vidas, espiritualidade amiga que caminha conosco. Nesse momento, gostaríamos de agradecer a oportunidade da vida, de estarmos encarnados aqui e agora, de agradecer a oportunidade de estarmos nos dedicando a estudar, a aprender um pouquinho mais dessa doutrina consoladora, esclarecedora. E por tantas outras bênçãos, Senhor, te agradecemos nesse momento. Aproveitamos também para pedir pelos irmãos que sofrem das mais variadas dificuldades, sejam elas físicas, morais, aqueles que estão passando por dificuldades na saúde, que se encontram enfermos nos hospitais, aqueles outros tantos que estão se despedindo repentinamente de seus entes queridos, aos que têm fome, que todos sejam confortados e amparados pelo seu amor, bem como todos aqueles outros irmãos que neste momento lutam para amenizar o sofrimento, buscam em um momento tão difícil fazer o bem, seja nas pequenas atitudes, sejam nas grandes, mas que com certeza busca amenizar o sofrimento do próximo, dividir um pouco do que possui com o seu irmão. Que todos nós, Pai, nesse planeta, nessa fase tão difícil de transição, sejamos todos envolvidos pelo seu amor, fortalecidos em nossa fé, para seguirmos da melhor forma a nossa caminhada.
esteja conosco, nos envolvendo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, olá, tudo bem? Do Grupo Espírita Francisco de Assis. Estamos aqui mais uma vez, conversando, refletindo sobre a doutrina espírita, num momento singular que estamos enfrentando, Precisamos cuidar de nós, cuidar dos nossos familiares, cuidar de quem a gente ama, cuidar dos nossos corpos, físicos, mas também, em especial, cuidar das questões que envolvem a nossa espiritualidade. Então, a missão que nos foi dada, pela nossa irmã Marta, agradecemos muito o convite, a oportunidade de falar sobre a doutrina, de refletir sobre ela. Nosso tema é retribuir o mal com o bem, que está lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Só que antes disso, nós vamos ler aqui uma página, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo nosso saudoso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição 144. Que temos com Cristo? Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Registrado pelo evangelista Marcos, capítulo 1, versículo 24. Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfante, palmo a palmo no terreno dos corações. Semelhante circunstância deve ser lembrada porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoreavam do corpo de uma criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências organizadas, sagradas do progresso universal, acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima, através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa: que temos com Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Que maravilha essa página, meus irmãos? Mais uma vez, lição 144. Que vocês possam depois refletir sobre essa página com muita cautela, porque ela envolve, inclusive, muitas questões do que a gente tem vivenciado muito nos dias de hoje. Então, vamos iniciar o nosso trabalho, Como eu disse, o nosso capítulo é o capítulo 12, o nosso item, está no capítulo 12, amai os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem, Então, são 4 itens. Kardec inicia com 2 itens, trazendo trechos do Evangelho, É interessante a gente pontuar, antes de a gente iniciar, propriamente dito, esses textos, iniciais do Evangelho, a gente contextualizar e pensar aonde que esses trechos que Jesus vai colocar aqui, quando ele fala sobre, ele traz essa menção de Jesus relacionada diretamente à questão do amar os vossos inimigos,
Jesus ele vai falar, ele vai trazer, né, essa verdade, essa reflexão sobre a sublime aplicação, né, da lei de amor, que é amar os vossos inimigos. Kardec usa essa expressão, a sublime aplicação. Ele vai trazer isso no capítulo 5, nos versículos 43 a 47, né? Mas acho que é importante a gente pensar, porque o capítulo 5 é um capítulo emblemático, né, do Evangelho de Mateus, porque é o evangelista aqui citado, né? É um capítulo emblemático. Por quê? É no capítulo 5 aonde Jesus vai fazer o seu famoso discurso, né, das bem-aventuranças, onde muitos estudiosos, né, das escrituras, do Evangelho, teólogos, historiadores, e muitos religiosos também, estudantes, né, do Evangelho, vão apontar como o mais belo discurso de Jesus, né, onde Jesus anuncia para uma multidão, uma coletividade, as chamadas bem-aventuranças, né? No início já, praticamente no início do ministério de Jesus, né? Jesus ele começa o seu trabalho em torno da boa nova, né? Em torno dessa nova mensagem, dessa nova aliança, né? Como é dito também com Deus, né? Em torno de 30 anos. Por volta dos 33, né? Essas datas, né? Elas não são exatas, né? São aproximações. Jesus, com 33, teria sido crucificado, né? Preso, julgado e crucificado. Então, são 3 anos de trabalho intenso, né? Onde Jesus vai deixar todo esse legado para a gente, que está registrado nos 4 evangelhos, né? De João, Marcos, Mateus e Lucas. No Sermão da Montanha, Jesus apresenta as bem-aventuranças, onde ele vai falando, né? E trazendo nesse discurso primoroso tudo aquilo que a individualidade, a coletividade precisa fazer para poder, né, ser feliz, de fato, no planeta Terra. É também no capítulo 5, né, aonde Jesus vai escolher os seus apóstolos. Olha que coisa interessante, né? Porque Jesus, inicialmente, ele começa com 3 apóstolos, discípulos, né? Pedro, João e Tiago. Esses 3 vão caminhar inicialmente com Jesus e depois Jesus vai agregar as novas criaturas, né? Compondo ali o colégio apostólico. Então é no capítulo 5 que acontece essa escolha e que também Jesus fala da missão deles, né? Convida e fala da missão dos apóstolos que eles teriam, né? E aí vem aquela famosa expressão que a gente conhece, né? Que é tema de músicas, poesias, quando Jesus fala que vós sois o sal da terra, né? A terra está insossa, então é preciso sal para salgá-la. O que o sal faz? O sal tempera, né? Então, ele usa essa metáfora, né, do sal, que pequenas quantidades de sal são capazes de salgar grandes quantidades de comida, né? Então, os apóstolos eram o sal da terra. É lógico que essa expressão, Jesus não está falando somente para os apóstolos, né? Ali está direcionando para eles. Mas isso pode ser pensado para todos aqueles, né, que decidem, que fazem a opção por seguir o Evangelho do Cristo, né? E aí também nesse capítulo 5, né, e aí tem um trecho, né, que se chama Os Contrastes da Lei, aonde exatamente Jesus vai falar sobre essa questão, fazendo menção ao amar os vossos inimigos, né? Eu vou fazer o seguinte, né? Nós vamos ler aqui o item 1 e 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec retira, né, desse capítulo 5 de Mateus, para que a gente possa, né, a partir disso, falar sobre os itens seguintes, aonde Kardec vai fazendo as considerações, aonde a gente vai percebendo o olhar espírita, né, sobre essa expressão de Jesus quando ele fala sobre amar os vossos inimigos, né?
Então diz Kardec, né? Desculpa, diz Jesus, né? Registrado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Aprendestes que foi dito: amarás o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Jesus já está fazendo uma consideração interessante, né? Deus é Pai de todos, independente da questão social que a figura esteja envolvida, independente se ele é uma pessoa que tem um comportamento bom ou ruim, né? O sol se levanta para os maus e a chuva para os justos e injustos. Olha que coisa bonita, né? Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Né? Amar os irmãos do Jefa é fácil, né? Isso é fácil. São irmãos queridos, que são vocês, né? São espíritas, como nós, têm a mesma linha de pensamento, fazem o bem às criaturas, promovem trabalhos sociais, dentro da proposta espírita. Então, como é que a gente não vai amar pessoas assim? Né? Como é que essas pessoas facilmente não são pessoas do coração? Isso tem recompensa? Claro, claro que tem. Não é que não tenha. Mas Jesus está querendo dizer, se você só amar essas pessoas, se você só amar aqueles que são seus familiares, qual a sua recompensa? O maior desafio é esse? Não é. O maior desafio é você ter compaixão de quem prejudica você, de alguém que a todo momento pode ser um calcanhar de Aquiles na sua vida, né? O famoso aguilhão, né? O espinho na carne, como diz Paulo. Continua Jesus. Não procede assim também os publicanos? Aí Jesus vai usar um personagem da época que era muito criticado. Um personagem da época que era, de alguma forma, um problema para aquela coletividade. Porque a gente sabe que os publicanos eram cobradores de impostos. Mateus, né? O evangelista Mateus, que abandona a sua vida social e vai em direção a Jesus e passa a ser seguidor do Cristo, né? Ele era publicano. Ele possuía um grande cargo entre os publicanos. Os publicanos eram como se fosse uma facção, né? Não uma facção política, mas uma facção que fazia um trabalho, digamos assim, né? Um trabalho sujo para os romanos na cobrança de impostos. E muitas vezes eles faziam isso de forma equivocada, exagerada, né? Espoliando, roubando aqueles núcleos populacionais, né? Então eram pessoas que não eram bem vistas pela sociedade judaica, né? Que estava sob o domínio dos romanos. Continua Jesus. Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Aí Kardec pega um outro item, né? Também registrado por Lucas. Nesse caso, dos versículos 32 a 36 do capítulo 6. Aqui já não é o capítulo 5, registrado por Mateus, mas é o capítulo 6, mas que está relacionado a essa temática, né? Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Ó, a mesma coisa.
Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira, para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar alguma coisa. Então, muito grande será a recompensa e serás filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e para os maus. De novo, né? Fazendo a mesma relação, não muda, só muda aí as palavras, né? E a forma como estão sendo colocadas. Sede, pois, cheio de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Então, Lucas capítulo 6, versículo 32 a 36. E aí Kardec vai desdobrar esses textos no item 3 e 4, porque aí na sequência já vem o item os inimigos desencarnados, né? Então, dentro desse item, retribuir o mal com o bem, Allan Kardec vai fazer uma série de considerações, né? Primeiro, fazendo menção de que amar os vossos inimigos é a mais sublime aplicação da lei de amor. A gente fala tanto sobre a lei de amor, né? Mas como que fica a aplicação dessa lei quando a gente pensa em algo, em alguém, né? Em uma individualidade ou uma coletividade que está duramente nos prejudicando, né? Mas aí Kardec desdobra. De que amor é esse que Jesus está falando? Já pararam para pensar nisso? É o mesmo amor que você precisa, que você dá, que você gera àquela criatura que você confia e que você tem afeto? É o mesmo a ternura e confiança que você tem com os seus filhos, com os seus parentes, com os seus amigos? Não, claro que não. Não é a mesma coisa, né? Não é isso que... Não é essa a proposta que Jesus está trazendo. Jesus está falando sobre misericórdia. Jesus está falando sobre a gente apostar nas pessoas. Jesus está falando que esses são nossos irmãos. Um só rebanho, um só pastor. Se é só um rebanho, e se essas pessoas fazem parte conosco de um todo, e que esses precisam caminhar juntos, como que a gente vai excluir essas pessoas? Por que a gente não vai fazer o mínimo necessário, muitas vezes, para que a gente possa contribuir de alguma forma para a mudança dessas pessoas? Voltando à ternura e confiança. Como que a gente... É óbvio que a gente não vai colocar uma relação de confiança e ternura que a gente tem com aqueles mais próximos que a gente ama aos nossos inimigos. Porque o próprio Jesus, ele vai dizer para a gente que a gente precisa ser manso como a pomba e prudente como a serpente. Olha que coisa interessante. Manso como a pomba, mas prudente como a serpente. A gente precisa ser prudente como a serpente com aqueles que a gente tem profunda relação de afeto? Não, a gente não tem. Porque a gente confia integralmente nessas pessoas. É diferente a relação. Como que você vai trazer alguém para dentro do seu lar que te inspira desconfiança e que em determinado momento pode vir sim ali prejudicar? Você não vai fazer isso, é óbvio que não. Não é esse tipo de amor que Jesus está dizendo. Jesus está falando integralmente da relação, principalmente de violência. A violência ela não pode ser combatida com violência. A relação de amor tem que estar sempre regando o terreno, o tecido social e as nossas relações. É disso que Jesus está falando. Então, para nós espíritas, é preciso que a gente coloque isso em prática, que a gente pare de endossar determinados discursos nefastos que existem na nossa sociedade. Expressões perversas que a gente endossa
né? A gente esquece do nosso compromisso com Deus. O nosso compromisso firmado no plano espiritual. É óbvio que nós somos criaturas, ainda que estamos muito mais rastejando como as serpentes do que próximo, né, ao voo da pomba. Estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude. Isso é um fato. A gente sabe disso. Mas é hora de a gente precisar cada vez mais se esforçar. Porque o que a gente tem visto atualmente, principalmente na nossa sociedade, é algo lamentável e que nos entristece muito, né? Nós espíritas precisamos ter esse compromisso com Deus. É um compromisso com Deus. Não é um compromisso com o movimento espírita, compromisso com a casa espírita. Eu estou falando numa relação individual, numa relação de individualidade com o Pai, o compromisso firmado com o Pai. Então é lógico, né? Como diz Kardec, ele usa inclusive a lei da física, né? É interessante, ele fala isso no item 3. Ele fala sobre a lei da física, sobre a questão da assimilação e da repulsão. Se na física existem essas leis da assimilação e a repulsão, espiritualmente falando, a gente pode também alargar esses conceitos. Existe a questão energética, né? Então, aquelas pessoas que nos fizeram mal, aquelas pessoas que em algum momento nos prejudicaram, quando a gente encontra com essas pessoas, o que acontece? Né? Kardec vai dizer que nosso peito a gente começa a ter uma respiração mais ofegante, né? A gente fica acelerado, descompensado, isso mexe com o nosso interior, isso nos traz desequilíbrio normal, porque as expressões espirituais, elas se expressam no orgânico e isso causa descompensação. Basta a gente ver o desequilíbrio espiritual e emocional da criatura, o que isso causa no corpo físico, né? Danos terríveis. A gente percebe no campo psicológico, né? No campo do psiquismo. Isso é um fato, né? Então, como é que a gente lida com esses sentimentos? Quando a gente chega próximo a essas criaturas, isso causa a gente um desequilíbrio muito grande. Então, a gente precisa se preparar para isso. Mas se preparar é pensar sobre isso. Trabalhar para isso, né? Quantas instituições espíritas fazem trabalhos primorosos em comunidades carentes, evangelizando, né? Crianças, jovens e muitas vezes os pais que estão dentro de ambientes onde paira, né? Sentimentos danosos, obsessões terríveis, domínios de espíritos perversos em determinados espaços dominados, né, que imperam leis paralelas, totalmente fora das leis do Estado, né, de direito, constitucionais. São espaços ali dominados por alguns grupos. Tenta imaginar no campo espiritual como isso procede. A pressão que existe sobre essas criaturas. Elas estão imersas, né? Dentro de um espaço ali, de um pasto extremamente danoso, né? Delituoso, muitas vezes. Isso não quer dizer que nesses locais, todas aquelas pessoas, né, estão envolvidas com aqueles sentimentos, com tudo aquilo que ali é dominante. Claro que não. Claro que não. E muitas vezes é a minoria. Mas a gente sabe, nós sabemos o que é a pressão do meio sobre a criatura. Né? Quando Rousseau, o grande educador e filósofo, né, iluminista, nos fala, suíço, né, nos fala sobre a influência do meio, né, onde a individualidade, o homem, ele acaba sendo produto dessa coletividade, a gente sabe que isso não é um determinismo. Mas socialmente pensando, é uma pressão muito grande.
E nós devemos pensar sempre dentro de uma categoria espiritual. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que pensar sempre dentro de uma... trazendo a questão espiritual, porque é isso que Kardec está chamando a nossa atenção. O nosso olhar é um olhar diferenciado. Por quê? Porque nós temos ferramentas que nos fazem entender que aquela individualidade, aquele espírito que está presente ali cometendo esses atos, seja contra nós, individual ou no coletivo, é alguém que tem um passado, tem um presente ali naquele momento e terá um futuro. A gente precisa olhar com essa lupa, né? Qual é o passado dessa criatura? O que ele está ali naquele ambiente? O que eu posso fazer para contribuir para mudar a realidade dessa criatura? Ainda que seja a realidade de um. Se a gente conseguir fazer isso, a gente já está fazendo muito. Ele já está fazendo muito, né? Existem casas espíritas que têm inúmeras atividades, né? Investindo na criança, no jovem, apostando, trazendo o projeto da educação formal, seja uma aula de reforço, um pré-vestibular, e junto a isso o trabalho da evangelização, trazendo a mensagem espírita, adaptado para aquelas idades, aquelas realidades. Você está investindo, está sendo jogado uma semente naquele terreno que está roteado. Por quê? Porque está apto ali a receber essas informações. E essas informações uma hora vão brotar. Então, o nosso trabalho, o nosso compromisso tem que ser muito nesse sentido. E ter um olhar de compaixão, como o Mestre nos indica. É Jesus que está falando. Não é Kardec. Não é a doutrina espírita nesse momento. É o Cristo que nos está chamando a nossa atenção. Se você só amar aqueles que vos amam, qual será a sua recompensa? Qual será, nesse momento, o seu compromisso com aquilo que você assumiu no plano espiritual? Então, meus irmãos, esse amar que Jesus fala, esses sentimentos, estão ligados a você não guardar ódio, diz lá Kardec no capítulo 3, não guardar rancor, não alimentar desejo de vingança, né? Fazer justiça, né? Quantos justiceiros nós temos hoje na nossa sociedade, né? Quantos movimentos clamam por isso? É essa a realidade que nós queremos para um mundo onde será herdado pelos mansos e pacíficos, como diz Jesus no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças? Então, o perdão, ele, nesse momento, né, ele é um pensamento que deve ser oculto e sem condições. Então vejam que Kardec chama a atenção da questão da ternura e confiança, quando ele está falando sobre esse amor que Jesus está dizendo. O amor, a ternura e a confiança não são os mesmos que a gente vai relegar, né? Não são os mesmos que a gente vai direcionar àquelas pessoas que nós amamos. Sim, isso é um fato, certo? Mas a partir do momento que você faz esse movimento de perdoar aquela falta que foi cometida contra você, ou contra o grupo social que você faz parte, pensando no coletivo, esse perdão, ele tem condições? Tem condicionantes? Não pode ter. Não adianta a gente perdoar e não querer mais perto. Não adianta a gente perdoar e querer que o indivíduo fique bem longe ou enclausurado porque a gente mais não o veja. A gente precisa fazer esse exercício, né? Então, é lógico, já no item 4, Kardec vai dizer, isso é
para um incrédulo, né, um contrassenso. Porque ele não tem esse olhar espiritual fazendo menção ao passado, às várias existências que aquela criatura já teve, às várias situações aonde ele já cometeu aqueles mesmos erros, né? Preso a muitos atavismos, né, do passado. Ele não tem esse olhar. O olhar dele é um olhar do presente, do material. E digo para vocês, muito nos espanta determinadas ações e atitudes. Porque ainda que muitas criaturas de outras religiões, por exemplo, não tenham esse olhar do passado reencarnacionista como nós temos, como espíritas, ainda assim nos espanta determinadas posturas, né? O que eu estou querendo dizer aqui? Fazendo menção ao famoso bandido bom é o bandido morto. Já refletiram bem sobre isso? Quantas vezes, ao longo da nossa vida, nós endossamos esse discurso? Eu tenho um grande amigo que é um pastor da Igreja Batista. Um grande amigo. Ele é professor e é uma pessoa muito especial para mim. A gente conversa sempre que pode, né? E muitas vezes sobre o Evangelho. E ele é alguém que bate muito nessa tecla, né? Tem feito um trabalho muito interessante, né, no campo social. E ele costuma dizer que essa frase é uma frase diabólica, né? Eles usam muito essas expressões, né, que não são utilizadas por nós. Usando essas figuras, né? Então ele diz que essa é uma frase diabólica que não poderia estar na boca de um cristão. Vejam que coisa interessante, né? Porque jamais uma frase dessa pode ser associada ao Evangelho. E ele está certo. Ele está certo. Porque o bandido bom é o bandido recuperado. É o bandido reintegrado. Esse deve ser o nosso pensamento. Porque aquele irmão, por mais desatinos e compromissos que estão assumindo, e a gente sabe, né, que essa criatura está presa dentro de um labirinto, né? Está ali, não sem conseguir sair, não consegue encontrar uma porta, espiritualmente falando, ele está ali preso. Muitas vezes dominado por uma série de criaturas com o pensamento extremamente equivocado, assim como o dele, né? Se autoalimentando ali, né? Se retroalimentando naquela relação de crime, de ódio, seja lá do que for, lesando, né, as outras criaturas. Ele não consegue sair. Para que ele possa sair, alguém tem que abrir essa porta para que ele possa, de alguma forma, ter a possibilidade de encontrar uma saída. E muitas vezes, nós somos esses que vamos fechar essas portas. Pensem bem nisso. Que nós possamos ser, né, agentes transformadores. Como diz Jesus, né, naquela famosa página do livro, se eu não me engano, Vinha de Luz, que foi tema do ENEF, né, e da Comerge, de alguns anos atrás. O que fazeis de especial? O que nós estamos fazendo de especial diante disso tudo? Nós estamos endossando o discurso de ódio ou nós estamos tendo um olhar misericordioso, apostando nas criaturas, defendendo que o Estado possa garantir a vida dessas criaturas, que elas tenham direitos assim como nós, que elas possam de alguma forma sim ser recuperadas, que a gente possa investir o máximo possível para que essas criaturas sejam modificadas, que elas possam ter essa oportunidade, porque se a gente negar essa oportunidade, nós não estamos tendo uma ação cristã, como diz lá o nosso amigo pastor. Ele fala muito sobre isso, né? O papel da coletividade diante disso tudo e o nosso papel como indivíduos nessa questão. Jesus, em determinado momento, ele vai dizer que ele veio para que a gente pudesse ter vida em abundância. E aí eu pergunto a vocês, essa vida em abundância é para quem? É só para os escolhidos? É só para nós espíritas? Ou é para todos?
A gente sabe que não existe mal irresistível. Está lá no Livro dos Espíritos. De nenhuma forma estamos negando o papel de decisão das criaturas. A gente sabe disso. Mas os processos obsessivos, eles se dão de formas terríveis. Terríveis. E que sejamos esses agentes para abrir essas portas, né? Então, basicamente, é isso que Allan Kardec vai falar. A grande chave, né, desses dois itens é, de alguma forma, mostrar para a gente o que Jesus estava falando sobre quando ele chama a atenção da questão do amor, né? Do amor para as criaturas. E aí eu retomo, né, já encerrando já a nossa fala, né, as nossas reflexões, o nosso compromisso com Deus. Que a gente possa sempre lembrar disso, né? E para encerrar, eu gostaria de lembrar de um trecho do Evangelho, né, quando Jesus está próximo a sair de cena. Não sei se vocês lembram, né? Bem já lá no finalzinho, né? Quando Jesus, na última semana dele, né? Quando aqui esteve encarnado. São dias assim extremamente muito movimentados, né? Que começa desde o momento que Jesus entra em Jerusalém. Inclusive ali ele vai profetizar, né? Vai fazer vai deixar, né, uma frase, né? Fazendo ali olhando, né, de longe para Jerusalém naquele momento, né? A imponência ali da cidade, da muralha que tinha em volta, do seu templo. E aí Jesus vai dizer que ali não ficaria pedra sobre pedra, né? E os romanos, cerca de quase 40 anos depois, eles vão invadir Jerusalém, né? Por conta de um movimento de sedição política, né? E depois de algumas investidas, eles vão entrar e vão destruir toda a cidade, deixando só ali um pedaço do muro, né? Que é o chamado hoje Muro das Lamentações. Não sei se vocês lembram. No Muro das Lamentações, aonde acontecem, né, a visitação lá na cidade de Jerusalém, sejam cristãos, judeus, em especial os judeus ali, né? Eles fazem as suas orações ali diante do Muro das Lamentações. Então, após Jesus entrar em Jerusalém, passou alguns dias, na quinta-feira Jesus acontece a última ceia, né, de Jesus com os apóstolos, né, e é um momento extraordinário, né, que Jesus vai demonstrar através do famoso lava-pés, reafirmando todo aquele código de todos aqueles ensinamentos que ele havia passado para os apóstolos ao longo daqueles 3 anos, né, ele reafirma aquelas relações ali, todo aquele código com eles. E aí Jesus dá uma demonstração de profunda humildade, né, lavando os pés dos apóstolos e mostrando para eles, né, que aquele que veio para ser servido, no caso, veio a servir, né? Ou seja, mostrando que a humildade é a chave, né? E é a ferramenta principal nas relações entre as criaturas, né? Após Jesus fazer isso, né? Jesus desce, né, o Monte Sião, atravessa o Vale do Cedron, e ali Jesus vai fazer a sua última oração, ali no Monte das Oliveiras. Então é um momento muito bonito, né? Chamando a atenção desse nosso compromisso com Deus. E aí o João, no capítulo 17, vai registrar para a gente esse momento, né? Porque Jesus vai levantar os olhos ao céu e vai dizer, né? Pai, é chegado a minha hora. Glorifica teu filho. Né? Algumas traduções vão dizer honra, né? Honra teu filho para que teu filho também te honre, né? Ou te glorifique, né? Vejam que coisa extraordinária, né? Jesus, nesse momento, está relembrando, né, uma antiga lei mosaica, né, que fala sobre
o compromisso que os filhos têm com os pais, né? Porque o que diz lá a antiga lei mosaica, né, nos 10 mandamentos, que os filhos precisam honrar os pais, né? Honrar pai e mãe. E continua Jesus: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, diz Jesus, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aí, meus irmãos e irmãs, já fechando a nossa fala, vem a fase primorosa de Jesus, né? Ele vai dizer: eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Olha, vejam que coisa bonita, né? Jesus, de alguma forma, prestando conta ao Pai, a Deus. Prestando conta. Eu te glorifiquei na terra. O que Jesus está querendo dizer com isso? Eu cumpri tudo aquilo que eu me comprometi contigo, Pai. Pensem nisso, irmãos. O nosso compromisso com Deus e o nosso compromisso com a coletividade. Que possamos ser agentes transformadores. A nossa dificuldade, a nossa infantilidade espiritual é muito grande. Nós sabemos disso. Mas que possamos estar atentos e, de alguma forma, somar, né, positivamente diante da nossa individualidade e diante da coletividade. Obrigado por me ouvirem, obrigado pela paciência, muita paz a todos. Nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Então, Jesus, querido amigo, muito obrigado por nos ter legado a doutrina dos Espíritos. Muito obrigado, Jesus, por termos tido a oportunidade de conhecer o Espiritismo, de poder entender as verdades universais, de poder ter a capacidade de olhar através da doutrina espírita para os indivíduos de uma forma mais ampla. Abençoa, Senhor, a nossa pátria, a nossa sociedade, que possamos passar diante dessas dificuldades, entendendo sempre e lembrando, como disse um dia aquele espírito que aqui foi a sua mãe, que não há mal que dure para sempre. Então tudo na vida passa. Isso também passa e irá passar. Sairemos mais fortes, que isso possa servir de grande aprendizado e para aqueles irmãos que estão desencarnando através dessa patologia, retornando ao mundo espiritual, que possam ser recebidos, que possam ser amparados pela espiritualidade maior. Graças te rendemos, Jesus, e que assim seja. Muita paz, meus irmãos.